Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá pessoal, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao programa Mais Cidadão deste sábado. Vai ser muito bom estar com vocês. Bom pessoal, o inverno chegou e com ele algumas doenças como gripes, resfriados, alergias, entre outras que se agravam devido às baixas temperaturas. Aprenda com o pneumologista Dr. Aristóteles Barbeiro tudo sobre essas doenças e qual a melhor forma de preparar o nosso organismo para essa época do ano. Aprenda também como fazer um delicioso caldo quente para espantar o frio, uma receita simples e muito saborosa. Veja como foi a abertura do Teatro Liceu para o público com o espetáculo O Libertino. Saiba tudo sobre a peça com o protagonista Cássio Escapim, o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum. Tenho certeza de que você vai gostar. Confira agora a entrevista sobre as doenças que chegam com o frio. O inverno chegou e, além das temperaturas baixas, traz também algumas doenças típicas dessa estação, como gripes, resfriados, alergias e até mesmo complicações mais sérias, como é o caso da pneumonia. Nessa época do ano, além das vacinas, é importante reforçar o organismo com uma boa alimentação, seguida de atividades físicas e boas noites de sono, que contribuem para o fortalecimento do corpo. Bom pessoal, o frio chegou e com o inverno surgem as doenças, que vocês sabem quais são, mas nada melhor do que a gente perguntar a um craque, que é o Dr. Aristóteles Barbeiro. Ele vai nos falar sobre os principais problemas das doenças ocasionadas pelo frio. Dr. Barbeiro, muito obrigado pela sua atenção e pela participação no nosso programa. Obrigado, senhor. Eu já começo perguntando quais são as doenças mais comuns do inverno. As doenças mais comuns do inverno são aquelas que mais ou menos todo mundo já sabe, certo? Ou seja, são resfriados, gripes, tá certo? Pneumonias e exacerbação de doenças pulmonares, tá certo? Sim. Que já prévias, que no inverno, devido à poluição, o frio, tá certo? Elas aparecem mais, aumenta a prevalência delas. Às vezes tem uma variação de temperatura muito grande no dia. De manhã começa um sol quente, um calor, de repente no final da tarde esfria muito. E as crianças e as pessoas mais idosas sofrem com isso. Esses são os pacientes que o senhor mais tem aqui na clínica? Sim, potencialmente são. Na verdade, os extremos de idade, os idosos e as crianças menores têm mais chance de ter problemas respiratórios nessa época do ano. Tá? Principalmente idosos que já têm uma doença pulmonar prévia, tá certo? Que podem, os idosos têm mais propensão a desenvolver essas doenças, principalmente que já têm doença respiratória prévia. Certo. Eles são um dos públicos-alvos, esses extremos são públicos-alvos para essas vacinas da gripe, para proteção, tá certo? A gripe, na verdade, é uma porta de entrada para outros problemas que podem ocorrer depois. Geralmente um resfriado não preocupa muito os pais ou a gente mesmo. Agora, existe uma evolução dessas doenças. Para quais delas nós devemos redobrar a nossa atenção? Olha, em grau de importância de gravidade vem o resfriado, tá certo? A gripe e a pneumonia. Certo. O mais grave de todos, tá certo? É a pneumonia, que atinge principalmente os extremos de idade. Os extremos de idade são os idosos e as crianças. Certo. Tá? Pneumonias podem levar à internação hospitalar, principalmente em crianças, tá certo? Podendo acarretar até risco de vida. Normalmente, quadros pneumônicos ou de pneumonia são relacionados com infecções virais anteriores ou que as pessoas já têm uma propensão, já têm uma doença pulmonar prévia. E por isso, então, o governo entrou com um programa de vacinação contra a gripe que atinge as crianças, os idosos, etc., aqueles que trabalham na área da saúde. Quais são os cuidados que nós devemos ter para os tipos de doenças nessa época do ano? Por exemplo, podemos prevenir contra essas doenças? O que nós devemos fazer para evitar o contato com o vírus ou nos fortalecermos para não ficarmos doentes? Olha, na realidade, são princípios básicos. Começa com a boa higiene. Certo. Tá certo? Especialmente lavar as mãos em contato com outras pessoas, principalmente pessoas que já estão com algum sintoma respiratório. Certo. Além disso, a pessoa bem hidratada, tá certo? Mantém a via aérea hidratada, a chance de infecções diminui. Perfeito. Além do mais, tá certo? Evitar aglomerados, tá certo? E evitar ambientes muito fechados. Doutor Aristóteles, um resfriado ou uma gripe sem tratamento adequado
pode levar a uma complicação como uma pneumonia? Olha, se deve ficar atento da evolução dessas duas doenças, tá certo? O resfriado tem um tempo limitado e uma gripe em tempo limitado. Certo. Se não está ocorrendo tudo certo, ou seja, a coisa está sendo muito mais potente do que é o normal, todo mundo conhece gripes. Certo. Então, se a coisa não está indo bem, deverá ser procurado um médico. Se a febre começar a aumentar ou, por muito, exemplo, a febre está muito alta por muito tempo. Certo. Tá certo? Então, esse tipo de coisa tem que ser levado a um médico para ser reavaliado. A maioria das pessoas tem esses quadros de resfriado ou gripe e acaba evoluindo para uma melhor etapa. Não há necessidade de você procurar um médico para todo resfriado ou gripe, a menos que seja uma pessoa já com problemas mais sérios, tá certo? E quando é que é o momento adequado para procurar ajuda médica? Então, por exemplo, quando você estiver desidratado, a pessoa estiver começando, não está respondendo direito, tá certo? Ela não está se alimentando, a febre continuou por mais tempo que 2 ou 3 dias. Tosses muito persistentes. Ou dores torácicas, tá certo? Aí seria necessário ir ao médico. Tá certo. E como é que a gente deve reforçar o organismo nessa época do ano? Por exemplo, tomar vitamina adianta? Então, isso não é muito provado, mas que tomar grandes quantidades de vitaminas adianta. Mas se você se hidratar e se alimentar com alimentos que tenham vitaminas, tipo frutas e verduras em natura, tá certo? Não há necessidade de você fazer uma suplementação vitamínica para você se defender disso. Tá certo. Às vezes persiste uma dúvida na população que as pessoas pensam assim, se eu estou mais ou menos gripado, estou me sentindo meio mal, eu posso tomar vacina nesse estado? Segundo o Ministério da Saúde, você pode tomar vacina. Mas é sempre bom esperar um pouquinho, 1 ou 2 dias, se for uma gripe só, não vai atrapalhar na sua vacinação. Tá certo. E outra coisa, as pessoas dizem também, se eu for vacinado contra a gripe, eu acabo inoculando o próprio vírus da gripe. Isso faz com que eu fique gripado? Não, não faz com que você fique gripado, tá certo? Existe muito, assim, folclore em cima disso, tá certo? O problema por isso que eu fiz a pergunta, para acabar com esse folclore. Existe muito folclore em cima disso e não. As pessoas que são público-alvo devem fazer uso da vacina. Doutor Aristóteles, as dúvidas são muito grandes sobre essas doenças do inverno. Por isso nós vamos ouvir a população para que o senhor possa responder as principais questões que a população quer saber no programa Mais Cidadão. Doutor, eu gostaria de saber qual é a diferença entre gripe e resfriado. Olha, são 2 vírus diferentes e a manifestação clínica dos dois são diferentes. O resfriado, tá certo? Normalmente é mais nasal, menos proeminente do que a gripe. Pode ter febre, coriza, começa a espirrar o nariz, começa a destilar o nariz com bastante secreção. Não passa muito disso, 3 ou 4 dias. A gripe é um pouco mais potente, tá certo? Ela é mais complicada, pode durar até 7 dias. Mas dá uma febre importante, muitas dores musculares, tá certo? Pode ter coisas semelhantes ao resfriado, mas normalmente ela é muito mais forte. Doutor, as alergias pioram nessa época do ano? Sim, as alergias pioram nessa época do ano. O tempo agora, o inverno, tá certo, vai fazer com que o tempo fique seco, tá certo, e frio. Isso faz com que aumente os poluentes no ar. Isso faz com que tenha muita particulação de poeira no ar, tá certo, e inclusive inversão térmica, ou seja, os poluentes não são dispersos pela atmosfera. Isso faz com que apareçam alergias respiratórias nessa época do ano. Doutor, como é que eu identifico se eu estou com gripe, alergia ou resfriado? Olha, normalmente é difícil você diferenciar uma coisa da outra, tá certo? Porque às vezes uma alergia nasal pode parecer um resfriado, mas normalmente a alergia não tem febre. Se você tem muito frequentemente esses episódios, é melhor você procurar um médico para ele tentar diferenciar isso para você. Doutor, os descongestionantes podem ser usados em crianças? Olha, os descongestionantes podem ser usados por algumas crianças mais velhas, tá certo? Mas não devem ser usados sem controle médico. Doutor, o resfriado dura em média quanto tempo? Normalmente o resfriado dura 3 ou 4 dias. A gripe, como eu falei antes, tá certo? Dura mais e com mais consequências. Doutor, quem deve ser vacinado contra a gripe? As crianças até 2 anos de idade, os idosos e as gestantes. Também existem algumas pessoas que já têm propensão a desenvolver problemas respiratórios que devem usar a vacina da gripe. Bom, pessoal, eu falei que o Dr. Aristóteles Barbeiro era craque nas doenças do inverno. A área dele é pneumologia e ele sabe tudo sobre isso. Por isso ele tirou as principais dúvidas que vocês fizeram para o programa Mais Cidadão. Queria agradecer ao senhor pela sua participação. Obrigado, e deixar o microfone para uma mensagem final para o senhor poder falar à população sobre as prevenções e as recomendações nessa época. Curtam o inverno, tá certo? Se hidratem, se alimentem bem. Só isso e ponto final.
Bom, pessoal, e por falar em frio, vamos para um breve intervalo e voltamos com uma deliciosa receita de caldo quente. Não saia daí. Você está assistindo o programa Mais Cidadão,